Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo que o Timão, a diretoria do Corinthians, prometeu 5 reforços para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu falo a estratégia, como reagiu o treinador a isso, e te conto nesse blend. Vamos também falar sobre Paulinho. Eu avisei vocês outro dia com exclusividade que alguns clubes estavam interessados no Paulinho. Ele pode deixar o Corinthians no meio do ano. Pintou proposta oficial e eu te conto essa história também aqui no nosso blend de informações. Tem ainda Matias Rojas sendo oferecido ao Corinthians e recusado ou não? Eu te conto isso também aqui nesse vídeo. E o Santos empregando cautela em relação ao caso Bauerman, caso muito polêmico, tá? Vamos falar sobre tudo isso nesse blend de informações. Eu sou Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br. É o site, tá? O mais acessado da Baixada Santista e os números comprovam. Também acompanhe a Gazeta de São Paulo, é gazetasp.com.br, onde você pode acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, enfim, no Brasil, pelo mundo, tudo na gazetasp.com.br. E não vai faltar, claro, no nosso blend de informações, o Rei do Blend, o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica para cima, meu amigo. Tem as cápsulas que são sensacionais, as melhores que existem, enfim, tem gourmet, tem especial, é café de verdade, até descafeinado tem agora lá, enfim, é o melhor café do Brasil, café de verdade, é caminho sem volta para quem compra, comprou uma vez, vai comprar sempre, já estou te avisando, tá? 10% de descontos aqui, cupom de desconto é o Café do Setorista em caixa alta, já vai te ajudar, inclusive, no frete aí para você garantir o seu cafezão de verdade, tá certo? Rei do café. E agora, né? Vamos com as notícias. Vamos começar com o Santos Futebol Clube, tá? Não esqueça de deixar o likezão agora aqui, ó, tá? E vamos começar falando do Santos. O Santos, você sabe, enfrenta uma questão muito difícil, né? Que é a questão envolvendo o zagueiro Bauerman, né? O Bauerman, enfim, ele foi já considerado réu, né? Virou réu na segunda fase aí da operação penalidade máxima, né? Que investiga um esquema de manipulação de jogos, né? E o Santos precisou se posicionar em relação a isso. Vazaram prints, né, de conversas do Bauerman com os golpistas, os apostadores, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E qual a posição do Santos em relação a isso? A gente já informou aqui vocês durante essa semana que o Santos afastou o Bauerman do elenco. Ele era o principal, um dos principais líderes do elenco, abalou demais o grupo. Tudo bem que o Santos venceu ontem, mas vocês viram, não sei se vocês viram, né, acompanharam as entrevistas após o jogo. Os atletas, o Alisson quase chorou na entrevista, né, ali na saída de campo, mostrando que o momento é difícil do Santos, tudo que aconteceu, entristeceu todo mundo, enfim, um momento muito complicado. E qual a situação do Santos? O Santos afasta o Bauerman, tira inclusive ele do press kit, tá? Ele não está mais, né, o Bauerman não está entre os atletas ali, que é o material que é divulgado antes dos jogos, com informações, o Bauerman já foi sacado, mas o Santos está tratando o assunto com muita cautela, tá? Apesar de nas redes sociais o torcedor já pedir que seja demitido, já pedir que o Santos processe o Bauerman, não é assim que se deve agir, tá? O Santos tem atuado com bastante cautela, porque o departamento jurídico do Santos estuda o caso de uma maneira bem minuciosa, né? Por quê? Para não tomar alguma decisão aí que possa trazer algum problema futuro para o Santos, principalmente na questão de justiça, né? De tomar algum processo do jogador também. As evidências apresentadas pelo Ministério Público de Goiás deixaram o Bauerman realmente numa situação mais difícil, mais complicada, delicada. Ele virou réu, mas o Santos, mesmo assim, tem que tomar cuidado. Isso o departamento jurídico tem agido dessa forma, porque
porque vai que ele não é condenado, né? E se o Borman não for condenado, o Santos pode lá na frente sofrer, né, algumas consequências jurídicas e trabalhistas, né? Caso o zagueiro seja inocentado, por exemplo, no final do processo. Aí seria um tiro no pé do Santos afastar o jogador agora, tá? Então essa é a decisão do Santos. Não sei se agrada muito o torcedor, mas como estratégia jurídica o Santos está, né, enfim, está usando de cautela, porque se o Borman lá na frente, no final do processo, a gente não sabe, gente, foi inocentado, o Santos pode ser até processado pelo jogador por ter afastado, enfim, tem a imagem do atleta, tudo aquilo. Não estou falando que ele é inocente nem culpado, isso não cabe a mim, né? Tudo vai ser julgado, mas estou passando para vocês a posição do departamento jurídico do Santos. Comenta aqui embaixo o que você faria, o Santos está certo, enfim, comenta aqui sobre esse caso tão polêmico. O meia Matias Rojas, né, jogador que pertence ao Racing, tem contrato somente até o meio dessa temporada com o clube argentino. Ele é paraguaio e vem se destacando nessa temporada. Aí são 14 jogos somente em 2023, com 7 gols marcados e 1 assistência. Ele foi oferecido ao Corinthians recentemente, tá? Segundo Jorge Nicola, o Corinthians recusou. O Matias Rojas não conseguiu passar das avaliações do Cifute, né, que é o trabalho que é feito no Corinthians de análise de desempenho, de contratação de atletas, e também da comissão técnica do Fernando Lázaro. É bom a gente destacar também nessa informação que o Vanderlei Luxemburgo não participou, tá, dessa recusa. A gente não sabe se a situação pode mudar. O atleta tem vontade de jogar no Corinthians, o staff dele acredita que ele teria, né, a cara do Corinthians e que seria bem interessante ele jogar no Timão. É um jogador caro que também pesa contra, né? Essas questões foram avaliadas dentro do Corinthians. É um atleta que tem mais de 1 milhão de salário, né? O Corinthians teria que pagar mais de 1 milhão. E também, né, dentro do clube é visto como um jogador que talvez não seguraria a onda, né? Não teria a capacidade de aguentar uma pressão no Corinthians. Foi avaliado dessa forma, segundo o Nicola. Enfim, eu não consegui confirmar a informação, mas um tempo atrás eu trouxe essa informação do Rojas, que ele havia sido oferecido para o Corinthians também lá atrás e que não havia agradado, tá? Eu não sei se é a mesma informação ou se houve ou se o atleta foi oferecido novamente, né? Não falei com o Nicola sobre isso, mas de qualquer forma mostra-se aí que o Corinthians não tem interesse realmente pelo Matias Rojas, um jogador que a torcida gostaria bastante, né? É um atleta sempre pedido aí pelo torcedor corintiano. Vamos aguardar, eu quero a sua opinião sobre isso. Não sei se o Vanderlei Luxemburgo mudaria essa história. Você acha que o Matias Rojas não é o perfil que o Corinthians deve buscar no mercado? Comenta aqui embaixo, meu amigo, e vamos seguir falando muito do Coringão. Falando agora do Paulinho, eu trouxe com exclusividade para vocês que a situação do Paulinho no Corinthians ia ficar um pouco complicada, porque eu trouxe 2 informações. Primeiro que a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo não sabe mais que posição joga o Paulinho. Isso complicou a situação dele no Corinthians. Tanto que, depois de todos os outros técnicos utilizarem o Paulinho como atacante e como meia atacante, o Vanderlei Luxemburgo voltou a utilizar o Paulinho como volante, tá? Isso aí já é mais uma bola dentro do canal Café do Setorista. Eu já havia informado para vocês que havia, né, esse choque esse choque de realidade em relação hoje ao Paulinho não ter mais uma posição. E a outra questão que eu falei, que é outra bola dentro, é que 2 clubes estavam, né, de olho no Paulinho, o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro. Eu trouxe para vocês essa informação com exclusividade. O Nicola traz hoje, avança na questão e diz que o Red Bull Bragantino fez a proposta oficial já para levar o Paulinho do Corinthians no meio do ano. Situação que agradaria muito também o clube paulista, o Timão. Eles acham interessante, porque o Paulinho é um reserva hoje de luxo, ganha mais de 1 milhão no Corinthians hoje e é pouco utilizado. A questão é o seguinte: o Red Bull Bragantino, todo mundo sabe que o Paulinho foi revelado em Bragança Paulista, né, pelo Bragantino. Todo mundo sabe também que o Paulinho, antes de acertar com o Corinthians, não estava treinando no Corinthians para manter a forma quando ele volta da China. Ele estava treinando no Red Bull Bragantino e morando em um condomínio de luxo lá em Bragança. Ele gosta muito da cidade. Tudo isso pesa a favor para o Paulinho se transferir para lá.
Outra coisa que pesa a favor é que o Paulinho e o Thiago Escuro, que é o executivo do Red Bull Bragantino, tem uma amizade muito grande. Inclusive, o Escuro queria levar o Paulinho já para o Red Bull antes dele fechar com o Corinthians. Isso também pesa a favor. O fato do Paulinho gostar muito da cidade pesa a favor. O projeto de carreira também pesa a favor. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino quer fazer um contrato um pouco mais longo com ele e depois o Paulinho se tornar um executivo no clube, iniciar já uma nova carreira. Isso para o Paulinho é interessante. Eu não sei se ele tem essa proposta no Corinthians. Eu acho que se essa diretoria permanecesse, eu digo do Ilho, o Alessandro, talvez sim, pela amizade que eles têm, não sei. Mas isso pesa a favor também para ele ir para o Bragantino. O problema é que tudo pesa a favor, né? O Corinthians liberaria e tudo que eu já falei. O problema é o salário. O Paulinho vai querer abrir mão de mais de 1 milhão de salário, ele ganha entre 1 milhão e 200. Será que ele vai querer ganhar menos do que isso? Porque lá no Red Bull Bragantino o teto é 400 mil. Eu até acredito que para o Paulinho eles pagariam uns 500, 600, mas aí é uma mera opinião minha. Enfim, eu acho que para o Paulinho hoje ser jogador do Red Bull Bragantino no meio do ano e ser liberado pelo Corinthians, só resta ele definir se ele quer realmente ganhar menos nos últimos 6 meses de 2023. E ele já está rico, enfim, ganhou muito dinheiro no futebol chinês, milionário, talvez não seja problema. E claro, né, se o Paulinho também engatar aí uma sequência de jogos no Corinthians como titular que a gente acha difícil, mudaria a situação. Mas é mais uma aí que a gente acerta, né? Mais uma informação importante sobre o Paulinho e agora com proposta oficial. Comenta aqui embaixo, hein? Você acha que o Paulinho poderia ir para o Red Bull? Daqui a pouco começa a deslanchar lá e todo mundo ficar aqui no Corinthians não entendendo nada? Você tem esse medo, essa preocupação ou não? Libera logo, vamos embora e que o Paulinho seja feliz por lá. Comenta aqui, deixa o like, comenta aqui e vamos encerrar esse blend falando dos reforços prometidos para Vanderlei Luxemburgo. Likezão, meu amigo. Falando agora, né, dos reforços que foram prometidos a Vanderlei Luxemburgo. Eu apurei que a diretoria do Corinthians ofereceu até 5 reforços para ele em julho, sendo a maioria jogadores, né, com status de titular e até jogadores de peso, tá? Como é que o Vanderlei tem tratado isso? Os 5 reforços foram prometidos, mas os nomes ainda não estão avançados, não tenho nenhum nome para passar para vocês. Até tinha algum nome já, que era Matheus Pereira e Lucas Veríssimo. Não sei se o Vanderlei aprovaria esses dois. O Lucas Veríssimo ganhou força com o Cuca, conhece bem o jogador, e o Matheus Pereira, o Corinthians promete para cima. Acho que o Vanderlei também não vai criar barreiras para o jogador estar nessa lista de reforços entre esses 5, tá? Como é que o Vanderlei tem reagido? O Vanderlei tem reagido da seguinte forma: ele não citou nomes, né, para a diretoria e também não citou nem as posições, porque ele quer aproveitar até julho para definir o elenco atual, né, tirando quem realmente ele não quer, que a gente já começou a entender: Júnior Moraes, Rafael Ramos, o Cantillo, enfim, o Duqueiroz, tudo que a gente sabe que ele não quer. Tá? O Duqueiroz já ia sair. E o Vanderlei começa a fazer testes. Ele já começou a fazer muitos testes. Bira, Matheus Araújo, né? Pode testar o Wesley, o Caetano, o Bruno Mendes, enfim. Jogadores que podem ir acertando algumas posições no Corinthians que são carentes. A zaga, por exemplo, que era um problema, pode não ser problema nenhum mais para o Corinthians. Porque se o Bruno Mendes renova, ele vira titular e renova com o Corinthians, o Caetano engrena, que o Vanderlei gosta dele, aí tem Murilo e tem Gil, o Balbuena vai embora, o Corinthians tem 4 zagueiros, talvez não precisaria de um zagueiro mais no mercado da bola, digo, pensando na melhor hipótese, né, que tudo dê certo. Então o Vanderlei primeiro quer fazer os testes na zaga, na lateral, o meio campo, isso já é consenso já, o Corinthians vai ter que contratar jogador de meio campo, tá? Então o meio campo fica até um pouco de fora desses testes, mas é claro que alguns jogadores podem engrenar também na posição, e no ataque existem muitas dúvidas também. Então, o Corinthians, o Vanderlei vai fazer testes em todos os jogos de brasileiro. Eu falo testes aí colocando os jogadores, né? Ele não está fazendo. O Campeonato Brasileiro tem usado muito isso, mas tem jogos decisivos de Libertadores, Copa do Brasil. Enfim, os jogadores que engrenarem e acertarem as posições, ele talvez não vá pedir. Então ele está esperando, ele pediu para a diretoria um tempinho, só para ele definir um pouco o elenco e já passar para eles exatamente o que ele precisa, tá? Então, por enquanto, ele está nessa avaliação do elenco
para poder definir os reforços e as posições que ele quer pedir. Boa informação, hein? Tá? Deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal, tá bom? Hoje, Café da Fiel, 18h15, vai ser o nosso pré-jogo, né? De Botafogo e Corinthians, Corinthians e Botafogo, tá bom? E vai ter o pós-jogo também, assim que a bola parar de rolar no Engenhão, eu entro ao vivo com um pós-jogo que é um massacre de audiência. Eu agradeço muito vocês por causa disso, pela preferência de estar comigo no pós-jogo, né? Para querer saber informações, minhas análises da partida, principalmente, tá? Estaremos aqui, se Deus quiser. Quero agradecer todo o carinho, toda a audiência de vocês. Isso para mim é uma grande bênção. Faço sempre questão de agradecer em cada vídeo, em cada live, tá bom? Não esqueça de me seguir lá no Quai, vídeos curtos a todo momento, que é bem legal, tá? Não esqueça de se inscrever no meu novo canal, que é de entrevistas, tá? O Vem Tomar um Café com 3 pontos. Não se esqueça de ser membro desse canal aqui, ó, Planos Cafezinho, Café, Cafezão e Café Especial, tá bom? Vem ser membro aqui do canal. Deixa o likezão e até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!